Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance narrado pelo personagem título, Brás Cubas, que se decide escrever suas memórias após sua morte. A história começa com a descrição do seu próprio funeral, no qual ele relata sua morte por uma pneumonia. Ao longo das memórias, Brás Cubas conta sua história desde a infância, suas aventuras amorosas, sua educação, sua carreira como funcionário público, sua relação com a família, seus encontros com figuras curiosas e seu interesse na ciência e na filosofia. O romance é uma crítica satírica à sociedade brasileira do século XIX, que valorizava mais a aparência do que a essência. Brás Cubas é um homem rico e ocioso, um exemplo dessa elite que se preocupava apenas com seu próprio prazer e não se importava com as consequências de seus atos. Ao longo do livro, Brás Cubas também reflete sobre a morte, a vida e o tempo, e questiona a própria estrutura do romance. A narrativa é repleta de ironia e humor e apresenta um estilo inovador para a época, com uso de técnicas literárias como o monólogo interior e a metalinguagem. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerada uma das obras-primas da literatura brasileira e representa um marco na literatura realista do país. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra singular da literatura brasileira, escrita por Machado de Assis. É um exemplo notável do estilo literário realista e naturalista que surgiu no final do século XIX. Crítica social. Machado de Assis retrata de forma satírica e irônica a elite brasileira do século XIX, que se preocupava mais com a aparência do que com a essência. Brás Cubas, o narrador, é um exemplo dessa elite, que vive uma vida ociosa e se preocupa apenas com seu próprio prazer. A crítica social presente na obra é relevante até hoje, pois o Brasil ainda sofre com a desigualdade social e a corrupção. Técnica literária. Machado de Assis utiliza diversas técnicas literárias na obra, como o monólogo interior, a metalinguagem e a quebra da linearidade narrativa. Isso faz com que o leitor seja desafiado a pensar mais profundamente sobre a história e a mensagem da obra. Além disso, Machado de Assis é habilidoso no uso da ironia e do humor, o que faz com que a leitura seja prazerosa e divertida. Análise crítica dos personagens. Além do protagonista Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas conta com uma variedade de personagens que contribuem para a complexidade da trama. Virgília, a amada de Brás Cubas, é retratada como uma mulher sedutora e manipuladora. Ela é casada com Lobo Neves, mas mantém um caso com Brás Cubas. Virgília é um exemplo da elite brasileira do século XIX que valorizava mais a aparência do que a essência. Marcela é a outra amante de Brás Cubas. Ela é retratada como uma mulher interesseira e manipuladora, que usa sua beleza para conseguir o que quer. Marcela é um exemplo da forma como as mulheres eram vistas e tratadas na época em que a obra foi escrita. Prima Justina é a tia de Brás Cubas. Ela é retratada como uma mulher religiosa e moralista, que julga os outros com base em sua moralidade. Ela é um exemplo de hipocrisia presente na sociedade brasileira no século XIX. Cotrim é um amigo de Brás Cubas. Ele é retratado como um homem ingênuo e simplório, que não entende as ironias e sarcasmos de Brás Cubas. Cotrim é um exemplo da falta de perspicácia presente na elite brasileira da época. Quincas Borba é um filósofo que inspira Brás Cubas a criar a teoria do humanitismo. Ele é retratado como um homem excêntrico e solitário, tendo um discurso confuso e ambíguo. Quincas Borba é um exemplo da filosofia vazia e inconsistente presente na sociedade brasileira do século XIX. Em resumo, os personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas são representativos da sociedade brasileira do século XIX. Eles são complexos e multifacetados, retratando as contradições e hipocrisias presentes na elite brasileira da época. A maioria dos personagens é movido pelo egoísmo e pela vaidade, e ele é tratado de forma satírica e irônica por Machado de Assis. A análise crítica dos personagens contribui para a compreensão da obra e de sua relevância para a literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a sociedade brasileira do século XIX, uma época em que o país ainda era escravocrata e a elite valorizava mais a aparência do que a essência. Embora muita coisa tenha mudado desde então, ainda existem algumas semelhanças entre a sociedade retratada na obra e a atual: narcisismo e individualismo. A elite brasileira do século XIX era extremamente narcisista e individualista e valorizava o status e a riqueza acima de tudo. Embora o país tenha se modernizado e se democratizado desde então, ainda existem muitas pessoas na sociedade atual que têm essas mesmas características. Desigualdade social. A obra de Machado de Assis retrata uma sociedade marcada pela desigualdade social e pela exploração dos mais pobres. Infelizmente, a desigualdade social ainda é uma realidade no Brasil atual, com uma grande concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto a maioria da população vive em condições precárias. Hipocrisia e corrupção. A obra de Machado de Assis retrata uma sociedade hipócrita, em que as pessoas acham mais importante a aparência do que a essência e a corrupção era generalizada. Infelizmente, essas características ainda são comuns na sociedade brasileira atual, com muitos
muitos casos de corrupção na política e nos negócios e uma grande quantidade de pessoas que fingem ser o que não são. Crítica social. Uma das principais características da obra de Machado de Assis é a crítica social, que ainda é uma necessidade na sociedade brasileira atual. A obra de Machado de Assis é uma crítica mordaz da elite brasileira do século XIX. E ainda hoje é importante questionar as estruturas de poder e buscar uma sociedade mais justa. Em resumo, embora muita coisa tenha mudado desde a época em que a obra foi escrita, ainda existem algumas semelhanças entre a sociedade retratada na obra e a atual. A crítica social presente na obra de Machado de Assis ainda é relevante hoje em dia, e a luta por uma sociedade mais justa continua sendo necessária.